Olá pessoal, tudo bem? Hoje o conteúdo da nossa aula é a ética helenística, certo? A gente já viu essa concepção da ética clássica nos momentos anteriores, né? Só para a gente fazer uma retomada, que é a dispensão dos prazeres no período clássico, também vai ser retomado no período helenístico, tranquilo? E aí eu gostaria de dizer, né, começar dizendo, estabelecendo aí o que foi esse período helenístico, né? Então, em síntese, o período helenístico ele é caracterizado pela influência da cultura grega nas regiões conquistadas por Alexandre o Magno, né? Alexandre Magno, né? Lembrando aí que Alexandre Magno foi nada menos, nada mais do que aluno de Aristóteles, tranquilo? Essa influência da cultura grega, ela existiu não só no ponto de vista ético, mas também no ponto de vista político, na área do conhecimento e tudo mais. Tranquilo? Só que o que importa para a gente agora não é discutir, por exemplo, as características do período helenístico, mas discutir essencialmente aí um pouquinho da filosofia ética helenística, né? O que a gente sabe é que o período helenístico ele é essencialmente marcado por uma preocupação com a ética. Essa é uma, né? Essa é uma das características, né? E eles estabeleciam a ética como sentido do bem viver, né? Sabendo aí que o período helenístico ele é caracterizado por 4 grandes correntes, né? O cinismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Para a gente poder discutir de ética, é importante a gente estabelecer esses 3 primeiros, né? O cinismo, o estoicismo e o epicurismo. Porque a corrente cética ela vai estar preocupada não com a ética em si, mas com a teoria do conhecimento, já que o ceticismo é a corrente de conhecimento oposto ao dogmatismo, que afirmava a possibilidade de chegar a verdades absolutas, né? Já para o ceticismo, né? Já para o dogmatismo, já para o ceticismo, essa possibilidade de chegar essa possibilidade de chegar à verdade absoluta ela é bem limitada, eles têm uma preocupação muito central de que o ponto de partida para o conhecimento é a dúvida, e não havia possibilidade de chegar a um conhecimento indubitável, certo, e que estaria, né, acima de qualquer coisa. Tranquilo? O cinismo, eles vão propor uma conjuntura ética que está além de qualquer convenção existente, né? Ela foi criada por Antístenes, né? E ele era um grande seguidor de Sócrates, tá? E o termo cinismo, ele vem do grego, né? Kinos, que significa cão, né? Ele está ligado essencialmente à vida do cão, desapegado de qualquer bem material, né? Assim como os cães que viviam pela cidade, os cínicos também faziam essa parte. Tanto é que, se vocês darem uma olhada nos slides, a gente vai ver a figura, né, de Diógenes, que está né, dentro de um tambor, dentro de um, como é que eu posso dizer, dentro de um lugar específico ali, né, na rua. E do lado dele tem alguns cães, né, já que eles têm essa ideia de uma vida completamente desapegada, né. Eles levavam a sério a filosofia socrática naquilo que tangia as questões da razão e o desprezo pelos bens materiais, tá? Eles tinham um completo desapego aos bens materiais, levando em consideração que a verdadeira preocupação que o homem deveria ter é com uma condição natural, as vias naturais, né? Que é a racionalidade propriamente dito, né? A gente vai entender daqui a pouco por que eles desprezam por completo essa ideia dos prazeres, né? É interessante estabelecer que o cinismo ele propõe a ideia de 2 coisas bem importantes, né? A finalidade é óbvio, é chegar à felicidade,
esse é um conteúdo que já vem sendo discutido lá na filosofia clássica. A finalidade ética do qual todo indivíduo deveria se preocupar é a felicidade. E para chegar a essa felicidade seria necessária duas coisas: a apatia e a autarquia. Tá? O que é a autarquia? É a condição que o sábio entende a felicidade como uma consequência da virtude e não das riquezas, das honras e dos prazeres. Então isso é bem interessante, né? Que a primeira consequência, a felicidade, ela não está ligada à satisfação dos prazeres, né? Daqueles prazeres mais profundos da nossa existência, né? Eu dizia para vocês, por exemplo, a felicidade que o Aristóteles dizia, que seria necessário os bens materiais, o equilíbrio que a gente poderia ter está essencialmente ligado a essa ideia de que eles são importantes, mas não são mais importantes do que a felicidade. E aí eu dizia assim, olha, o que é a felicidade para quem tem fome? Saciar a fome. E o que é a alegria para quem tem fome? Comer. A gente sabe que para poder matar a fome a gente tem que comer. Mas algumas pessoas comem além do necessário. Elas precisam muito mais de uma satisfação de estar comendo mais do que propriamente a sensação de poder saciar essa fome. Tá? Então aí o que o Diógenes vai dizer é que o verdadeiro sábio é aquele que concentra a ideia da busca da felicidade na virtude e não nas riquezas. Tranquilo? Outra coisa muito importante é a ideia da autarquia, da apatia, né? O que é a apatia? É o estado de profunda imperturbação diante de uma doença, de um sofrimento ou da própria morte. Tá? Isso é a primeira... É muito interessante que isso se aproxima muito de um princípio grego que o próprio Diógenes defendia, que é a ataraxia, que é a capacidade humana por completo de não se perturbar diante das adversidades e diante das perturbações, né? A apatia, ela vai ser retomada pelo epicurismo, né? Justamente porque o epicurismo vai dizer que a gente não pode temer a morte, e basicamente a apatia seria o completo desprezo por tudo aquilo que tem matéria, né? Então, se você não se perturba diante da doença, do sofrimento e da própria morte, esse é o principal objetivo que a gente tem para poder atingir a felicidade, né? A gente sabe, e é óbvio que isso é uma característica central de nós seres humanos, que nós temos uma grande dificuldade de poder lidar com a morte, né? A gente não se sente preparados para ela, né? Um dos grandes exemplos é a reclusão social que a gente está vivendo em detrimento do coronavírus. A gente não só tem medo de morrer, o próprio Sêneca, que é um teórico do período helênico também, ele vai dizer assim, olha, não é da morte que a gente tem medo, mas de pensar na morte, né? Que vai ser um dos conteúdos que a gente vai trabalhar daqui a pouco sobre o conteúdo do terceiro ano, que é a questão da eutanásia. O indivíduo não está preparado para a morte, por não estar preparado para a morte, ele não sabe lidar com aquilo que pode causar a morte, que é a dor e o sofrimento, e o próprio estado da morte, que é o iminente pensamento diante das dores e das doenças que a gente tem diante de alguma anomalia corpórea, né? Então a gente não se sente preparado para a morte, a gente se angustia. O próprio Kierkegaard vai dizer sobre as angústias relacionado a esse conteúdo da morte, né? E ela não é aceitável. Não é uma coisa que a gente pode compreender muito bem como queria o próprio Heidegger, né? Porque o Heidegger vai dizer que a morte é uma consequência imediata da vida, né? A gente não está vivendo, a gente está morrendo. Tá. Voltando a essa questão, a apatia seria o desprezo por tudo aquilo que a gente considera doloroso, né? Sofrimento, doença e morte. O indivíduo que consegue chegar a esse nível de pensamento, ele atinge a felicidade, porque nada mais importa. Tranquilo? Esse é o Diógenes da corrente cínica. Nós vamos falar do estoicismo. É interessante que o estoicismo ele vai ser representado em grande parte pelo Zenão de Cítio, ele que é considerado o fundador da corrente estoica. É interessante que o estoicismo concebe
a filosofia como uma forma sistemática. A filosofia, né? E ele vai sistematizar 3 partes fundamentais dessa filosofia, que é a física, a lógica e a ética. E ele vai essencialmente comparar essa ideia ele vai comparar essa ideia de árvore, né? Representando a grande filosofia. Ele vai estabelecer que a física, o plano físico, não o metafísico, mas o físico, eles são as raízes. Enquanto que a lógica é esse tronco da árvore. Tá? E o que seria a ética? Os frutos. Né? E aí a gente pode entender que não existe nada mais importante numa árvore do que os frutos que ela oferece. Sendo assim, né? Não tratando como desimportância a física e a lógica, a parte mais importante da árvore é o fruto, é a ética. Então, de nada adianta existir se a gente não tem um comportamento adequado à nossa existência. Né? Se a gente age de forma imoral, se a gente age de forma precipitada, prejudicando, né, o outro, né? Mais uma vez a gente cita o isolamento social, a reclusão social, né? Muitas das pessoas não estão levando a sério essa reclusão por achar que, né, não é ou não está ali dentro de um grupo de grande risco, né? O que é importante não afetar também as pessoas que a gente ama, porque perder as pessoas que a gente ama também está relacionado à completa ausência da felicidade, tá? Os estoicistas, eles vão dizer que o homem é um microcosmo dentro de um macrocosmo. Ou seja, o homem é parte do universo, ele é parte da natureza. E se ele é parte da natureza, a ética é importante. Tá? E ele vai dizer que para que a gente possa ter uma conduta ética essencial, que garanta essa felicidade, as nossas ações elas têm que estar em conforme equilíbrio com a natureza, com os princípios naturais. Se elas não estão, né, em equilíbrio com a natureza, em harmonia com o cosmo, que é o que vai dar equilíbrio ao universo, não há felicidade. Tá? Então a gente precisa entender que as nossas ações elas têm que estar em concomitância e ligado essencialmente a tudo aquilo que está dentro do princípio da natureza. Tranquilo? E aí o que é natural, a gente sabe, prazer e razão. Tranquilo? A gente vai trabalhar isso aí. Tá. Para o estoicismo, diferente do cinismo, que vai usar a apatia, né, e a autarquia, né, o estoicismo vai usar, como eu disse anteriormente para vocês, a ataraxia. Tá bom? E a ataraxia ela é marcada por um espaço de tranquilidade e completa ausência de perturbação. E ela só pode ser alcançada, segundo os estoicos, principalmente o Zenão, com o completo autocontrole das nossas ações e das nossas condutas e a contenção de tudo aquilo que não é necessário para a nossa existência, ou seja, os prazeres. A gente precisa entender e aceitar, principalmente, que os acontecimentos eles são pré-determinados. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu vejo alguém se afogando, devo tentar salvá-lo. Mas, se eu não conseguir, eu não posso me desesperar por isso, porque era inevitável. Estão entendendo esse exemplo? Então, a gente sofre muito por antecedência. E aí a gente pode trazer para a nossa realidade. Né? A gente sofre sem de forma alguma, tá passando ainda por uma situação, né? Por exemplo, a gente está falando de reclusão social, de isolamento social, ele é importante, mas o desespero não ajuda, né? Se desesperar nessa hora não vai ajudar, né? Então o equilíbrio racional ele vai colaborar para que a gente possa, se a gente tentar, mas não conseguir, a gente precisa entender que a culpa não foi nossa. Não é uma completa consequência de uma falta de ação por minha parte. Então eu preciso entender.
Eu não posso deixar o cara morrer afogado. Mas, portanto, se eu tentar salvá-lo e não conseguir, eu não posso sofrer por isso. Tranquilo? Fugiu. Ou seja, ele estava dentro de uma característica, naquele momento, natural, que era pré-determinada pelo cosmos. Né? A aceitação de que aquele indivíduo, se não pôde ser salvo, morreria de qualquer forma. Tranquilo, pessoal? Então, a felicidade ela depende do curso natural e da ataraxia. Curso natural é entender que a gente não pode influenciar e não pode alterar o macrocosmo, a gente é o microcosmo dentro do macrocosmo, a gente não pode alterar isso. E no segundo momento, a gente precisa entender que a gente tem que ter ataraxia, essa tranquilidade dentro de um momento que a gente não pode controlar, que foge da nossa capacidade de controle. Tranquilo? Vamos para o epicurismo, né? E aí o epicurismo vai tratar o prazer como uma coisa essencial, importante, né? O epicurismo é uma corrente de pensamento que foi fundado, óbvio, né, pelo seu mestre, fundador, que é o Epicuro, né? É interessante estabelecer que o Epicuro ele vai transferir a escola para Atenas, por acreditar que havia algo de novo para ser realizado após a decadência da academia e do liceu, que foi a escola fundada pelo Aristóteles, e eles são muito caracterizados pelos filósofos dos jardins, eles ensinavam muito em jardins, que no grego significa quepos. Tranquilo? A gente precisa entender que são 3 pontos que precisam ser compreendidos e baseados na filosofia epicurista. A primeira, a felicidade é a falta de dor e perturbação. Tranquilo? Simples, né? Preciso entender que no primeiro ponto, a felicidade, para os epicuristas, é a falta de dor e perturbação. Ataraxia. Tranquilo? Segundo ponto, para que a gente possa atingir a felicidade, a gente só pode ser nós mesmos. Tranquilo? Eu só preciso ser eu mesmo. Né? A gente não queira ser aquilo que a gente não é. Tranquilo? E no terceiro ponto, não lhe serve absolutamente a cidade, as instituições, a nobreza, a riqueza, todas as coisas e nem mesmo os deuses. O homem é perfeitamente autárquico. O que isso significa? O Epicuro vai inaugurar uma nova perspectiva, vai contra, inclusive, a filosofia sofista, né? Que para que a gente possa ter felicidade, a gente não pode exercer cargo público nenhum. Tá? Porque, segundo os epicuristas, as pessoas que são públicas, elas precisam se preocupar com coisas que são públicas. E aí acaba não se preocupando com aquilo que há em si mesmo. Lembra da segunda ideia? A segunda ideia trata que a felicidade, para que exista a felicidade, seria necessário a gente ser nós mesmos. E o terceiro ponto vai nessa contramão aí, né? Estabelecendo que para que a gente possa ter felicidade, seria necessário se ausentar de tudo aquilo que é público. O não exercimento de cargo público é essencial para que a gente possa ter, de alguma forma, a felicidade. Tranquilo? Tá. A gente precisa entender que a filosofia epicurista ela foi tripartida também. E ela é dividida na lógica, na física e na ética. Tranquilo? Lembra lá da filosofia cínica, que eles caracterizaram, né, o estoicismo, perdão, né, já estou confundindo aqui. O estoicismo, eles caracterizaram a filosofia como a árvore, sendo a raiz a física, o tronco a lógica e os frutos a ética. O epicurismo vai retomar essa ideia, né? Só que vai dar um sentido mais filosófico a esse fenômeno, né? Então, o primeiro, nessa tripartição que é a lógica, vai elaborar as regras segundo as quais conhecemos a verdade. Tranquilo? E aí a gente está falando não é de uma verdade filosófica, mas de uma verdade lógica. Tranquilo?
A física estuda a constituição da realidade, como a gente pode compreender aquilo que é real, que está diante dos meus olhos, os fenômenos naturais. E num segundo momento, a gente precisa entender que a ética é o fim do homem. E esse fim se liga àquilo que a gente chama de felicidade. A gente pode achar que a ética é o fim e os meios para atingir esse fim é a felicidade. Tranquilo? A gente precisa entender que, segundo os epicuristas, eu vou tentar fazer um vídeo mais curto possível para que vocês possam compreender e depois mandar as perguntas, que a lógica e a física elas são elaboradas em função da ética. Porque de nada adianta conhecer a verdade, de nada adianta conhecer a realidade, aquilo que é real, se a gente não compreende ou não se torna feliz em si. Tranquilo? Então, isso é muito importante para a gente poder compreender, né, a ética epicurista. Né, de que a física e a lógica colaboram para o fim último do homem, que é a felicidade. A verdade e a realidade, elas têm que corroborar para que a gente possa atingir essa felicidade. Tranquilo? Ele não vai suprimir o prazer, mas ele vai categorizar esses prazeres, né? Ele vai estabelecer que o bem do homem é o prazer, mas a gente não pode entender esse prazer como qualquer tipo de prazer. Né? Segundo os epicuristas, o verdadeiro prazer, para ele, viria a ser a aponia. A gente precisa entender que essa aponia é a completa ausência de dor no corpo. Aponia, ausência de dor no corpo. Tranquilo? A gente precisa entender que esse prazer não pode gerar de qualquer forma sofrimento. Lembra que eu disse? A felicidade para quem tem fome é matar a fome. E o meio para se fazer isso é comendo. Só que se eu comer demais, aquilo que pode me trazer felicidade também me traz dor. E eu preciso compreender isso de forma bem sistemática. Tranquilo? Então, essa aponia diz respeito ao tipo de prazer que não causa de maneira alguma dor. E a ataraxia, que a gente já disse agora há pouco, que é a falta de perturbação, o estado de imperturbação da alma. E a gente precisa ainda estabelecer que esse prazer não pode gerar perturbação. Você vê que uma coisa leva a outra. Se a aponia é a ausência de dor, e se a gente tiver dor, a gente vai ter perturbação. Tranquilo? Beleza? Para os epicuristas, a regra da vida moral não era a do prazer enquanto prazer, os hedonistas, né, que sentiam o prazer, a satisfação desses prazeres, né? Mas a razão que julga e discrimina entre os prazeres duradouros, aqueles que são prazeres que são duradouros, e os prazeres que acarretam dor e sofrimento. Né? Então a gente precisa se apegar a esses prazeres que geram durante um tempo, né, um prazer duradouro, como o próprio ato de comer, e a gente precisa evitar todo aquele tipo de prazer que gera vício, sofrimento, dor. Né? A gente precisa se afastar dessas características. Tá? Para garantir o alcance verdadeiro do prazer, na aponia e na ataraxia, o Epicuro vai diferenciar 3 tipos de prazeres específicos. Os prazeres naturais e necessários, tá bom? O que são prazeres naturais e necessários? Comer quando se tem fome, amar quando se tem amor. Tranquilo? Vou repetir. Os prazeres naturais, eles estão ligados à conservação. E por estar ligado à conservação, a gente precisa entender que eles são naturais e necessários. Tranquilo? É preciso comer quando se tem fome, amar quando se tem amor. Tranquilo? O segundo tipo de prazer são os prazeres naturais, mas que não são necessários. Tá? As variações deles são supérfluas dos prazeres naturais. Se eu disse lá nos prazeres naturais e necessários que é comer enquanto se tem fome, aqui a gente está falando comer em demasia quando não se tem fome. Tranquilo? E o terceiro tipo de prazer, que são os prazeres não naturais e não necessários. Eles não estão na natureza e eles também não têm necessidade nenhuma. Como, por exemplo, o desejo da riqueza, do poder,
da fama e das honras. Tranquilo? Isso vai gerar o quê? Uma coisa que a gente precisa estabelecer dentro da finalidade ética. O primeiro grupo de prazeres, né, são os únicos que, segundo os epicuristas, são desejáveis e não levam ao mal. Tá? Eles nos satisfazem porque têm por natureza um preciso limite que consiste na eliminação da dor. Por exemplo, se eu tenho fome, a eliminação dessa fome. Se eu tenho um sentimento que precisa ser saciado, a saciação desse sentimento, desse prazer. Tá? O segundo grupo, os desejos e prazeres do segundo grupo, não subtraem a dor do corpo, mas variam no grau do prazer e podem gerar grande dano. Né? Se você acabar comendo demais, você vai ter uma indisposição. O terceiro grupo são os desejos e prazeres que não tiram a dor corpórea e por acréscimo produzem perturbação à alma. Tá? Que são os tipos de prazeres que a gente estabeleceu ali. Tranquilo? Não necessários e não naturais. Como desejo de riqueza, poder, fama e honra. Tranquilo, pessoal? Segundo o epicurismo, para a gente poder finalizar isso aqui, era preciso duas coisas específicas, que era se libertar dos temores. E existem dois temores, como eu disse no início do vídeo, ao qual o homem está inserido. O primeiro desse tipo de temor é o medo da morte. A gente não pode temer a morte porque ela é uma consequência imediata da vida. Não há como, segundo o Epicuro, temer uma coisa que é consequencialista. Né? Você pode até fazê-lo, mas isso só vai te prejudicar, não vai te auxiliar em nada. Então, o primeiro fator que a gente deveria suprimir em nós é o medo da morte. Tá? Porque a gente precisa entender, por mais medo e temor que a gente tenha da morte, ela vai ser uma consequência, né, do fato de que a gente vive. Tranquilo? E o segundo, né, é o medo dos deuses. Tranquilo? Segundo o Epicuro, os seres perfeitos, que não se misturam às imperfeições, que são os deuses, e as situações desfavoráveis da vida humana, eles não deveriam se preocupar com os erros dos seres humanos, porque eles são seres perfeitos. Né? E eles sabem que nós somos imperfeitos. Então não há motivo para temer os deuses, sabendo que eles têm conhecimento do mundo imperfeito e dos homens. Tranquilo? Então não devemos temer os deuses. Pessoal, qualquer dúvida eu vou estar disponível aí para vocês. No final do vídeo eu vou colocar aí o meu Instagram e o meu Facebook. Qualquer atividade, qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente vai estar disponível aí para poder tirar. Eu tentei resumir bem essa apresentação para que não ficasse um vídeo pesado, extenso, já que não deu para a gente fazer as lives. Tranquilo? Então, é isso. Muito obrigado. Se vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês, eu agradeço. Grande abraço.